Ainda sobre a constituição da natureza humana, nós temos uma outra visão, que é o monismo. Você já ouviu falar nessa visão? Pois bem, o monismo, ele não divide o ser humano em partes, mas ele entende que o ser humano é uma única é, é uma única expressão do todo, ou seja, ele trata o ser humano de forma integral, de uma forma unitária. Inclusive, ele diz que é impossível existir uma alma sem corpo ou um corpo sem alma, trazendo essa questão de ser indivisível, mas ser unitário. E aí, um autor chamado Robson, ele afirma que só Paulo que vai trazer essa divisão em torno da doutrina do corpo, né? Corpo e alma, o corpo e carne. E ele diz que na antropologia paulina, o que na verdade traz lá o conceito de carne é um sinônimo de corpo. E que ele destaca que na teologia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, não se há esse entendimento de carne ou de corpo, mas uma unidade. Então, Robson ele defende que não havia essa divisão no Antigo Testamento, ou seja, no hebraico não existia essa divisão, e que isso só surge por influência do pensamento grego. Mas aí algumas considerações bíblicas nós temos que fazer em relação ao monismo. Porque na parábola do rico e Lázaro, no capítulo 16 do livro de Lucas, que inclusive alguns consideram essa passagem como uma parábola, mas outros autores a consideram como uma história, um fato, porque seria a primeira parábola onde se cita nomes, e não só nomes, personagens bíblicos reais, como o seio de Abraão. E aí fica claro que, de acordo com as escrituras, existia uma vida ali durante a trajetória aqui na Terra. Essa passagem vai deixar claro ali uma relação, uma história entre o rico e o humilde, o pobre Lázaro. Depois que eles morrem, passam a ter uma vida exclusivamente espiritual. Então, essa passagem bíblica, de certa forma, deixa claro que há sim uma divisão. Como nós vimos, é difícil desconsiderar a distinção entre corpo e espírito, porque, por exemplo, em Mateus 10, 28, Jesus deixa claro que lá onde ele nos impulsiona a pregar o evangelho, dizendo que eles só podem matar seu corpo e não o seu espírito. Então fica claro uma certa divisão. E o fato da língua hebraica não fazer uma distinção entre corpo e carne, por exemplo, isso não quer dizer que os hebreus não tinham essa consciência. Então, e outro ponto importante, outra consideração que nós devemos fazer em relação ao pensamento do Robson, é que a avaliação do valor relativo deve ser questionada, pois Robson parte do princípio de que o modo hebraico de pensar é mais bíblico. Então, será que de fato o mais bíblico é o pensamento hebraico? Então não seria um argumento forte do Robson, porque ele parte desse princípio. E também nós vamos entender que, por exemplo, em algumas línguas, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil nós usamos amor para esposa, para pai, mas no grego nós temos uma divisão de amor. Mas isso não quer dizer que nós que estamos aqui no Brasil não fazemos diferenciação de amar um pai, de amar a esposa, de amar um amigo. Então, esse argumento de que a palavra carne e de que o pensamento hebraico só tinha ali em mente, segundo Robson, o corpo como sendo unitário e não divisível, isso não quer dizer que os hebreus, os judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento, não tinha a consciência de que existe corpo e alma de forma separada. Inclusive, nós vimos na aula do dicotomismo, se você não assistiu, assista a aula do dicotomismo, que lá em Jó 32, verso 8,
o jovem Eliú, ele diz que o Espírito traz entendimento, né? E o próprio Salmo 51 vai deixar claro que o salmista ali pede um espírito reto, um espírito que obedece a Deus, que não retire do seu espírito o Espírito de Deus. Então dá para perceber que há sim essas considerações bíblicas a serem feitas. E na próxima aula nós iremos falar um pouco sobre considerações filosóficas, tanto levantando objeções ao dualismo, ou seja, levantando objeções a essa divisão entre corpo e espírito, como nós também vamos ver um argumento contra quem divide a questão unitária, dizendo que não dá para negar que existe sim uma divisibilidade. E em outro momento nós teremos um vídeo, uma aula acerca de um modelo alternativo. O autor Erickson, ele traz justamente em sua teologia sistemática um modelo chamado unidade condicional, que é justamente destoando, de certa forma, dessas visões, da visão do tricotomismo, dicotomismo e monismo. Vale muito a pena você se inteirar destas aulas e assim completar todo um estudo acerca da constituição da natureza humana. Que Deus nos abençoe e compartilhe esse vídeo.